No próximo dia 13 de abril vai estar nos cinemas um filme que está sendo aguardado por várias pessoas. O filme se chama Dungeons & Dragons: Honra entre Rebeldes, um filme do gênero fantasia. Os amantes da cultura nerd estão bastante acostumados com esse gênero de filmes e obras em geral, pois na cultura nerd, a fantasia, se não são dezenas, são centenas de obras que fazem parte desse gênero. E muitas famosas, algumas menos, mas para exemplificar o que eu quero dizer, eu vou citar uma obra aqui que até hoje ele coloca certa discussão entre os amantes da cultura nerd. O desenho em questão é um desenho em questão, que é o Caverna do Dragão. Ele recebeu esse nome aqui no Brasil, no jogo se chama Dungeons & Dragons, baseado num jogo de RPG. Ele estreou aqui no Brasil em 85, no programa do Balão Mágico. Eu me lembro quando estreou. E esse é o problema. Bom, mas sendo objetivos, ele só foi alcançar mesmo o seu sucesso, o seu pleno auge, quando ele foi exibido posteriormente no show da Xuxa. Há quase 40 anos atrás, né? Para a gente ter uma ideia de quanto tempo isso já faz. Mas nessa mesma linha de virada da fantasia, no começo dos anos 2000, nós tivemos a trilogia de O Senhor dos Anéis, que ao todo arrecadou mais de 3 bilhões de dólares. E o fato é que as pessoas gostam desse tipo de história. E o que me faz perguntar: quem criou esse tipo de história? Quem criou esse gênero? No que ele se inspirou para criar isso? No que estava pensando? Isso, meus caros cosmonautas, meus amigos, é o que vamos ver hoje. Eu sou o Kleber e vocês estão no canal Cosmos Cultura Nerd. Hoje é a primeira parte da nossa jornada, onde nós vamos ver a origem das histórias de fantasia. Então vamos embora, vamos em frente. Conforme eu citei no meu vídeo sobre ficção científica, que vai estar o card aqui em cima, o ser humano, desde que surgiu na face da Terra, ele tem contado histórias fantásticas, cheias de fantasia, cheias de criaturas mágicas e mirabolantes de uma forma ou de outra. E algumas dessas histórias se tornaram crenças, que essas crenças, por sua vez, deram origem ao que nós conhecemos hoje como mitologias, tais como a grega, a nórdica, a egípcia, celta, entre tantas outras, já que cada cultura criou a sua própria mitologia. E a fantasia, assim como a ficção científica, tem suas origens na mitologia. Mas aí agora a pergunta: o que é mitologia? Já parou se perguntar o que é uma mitologia? Pois é, a gente às vezes começa a falar as coisas e o termo mais simples na elementar a gente não sabe o que é. Mas mitologia, por definição, é um sistema de crenças composto por uma série de narrativas que se chamam mito. Essas histórias buscam explicar tudo que existe e que é importante para uma sociedade. A palavra mitologia, o mito também, tem sua origem no grego mitos, que significa história, narrativa, relato imaginário, invenção, ficção. Ou seja, é uma história inventada. E a palavra ficção ela vem do latim fictione, que vem do verbo fingo fingere, quer dizer, tocar a mão, modelar, que mais tarde adquiriu o significado de fingir. Os mitos são histórias que explicam a existência de diversos elementos da natureza, assim como nos ensinam sobre o comportamento humano, e essas narrativas também elas compõem para o imaginário de um determinado povo, formam uma tradição oral. As suas histórias são contadas de geração após geração. E essas histórias serviram de base para algumas das obras mais antigas de ficção clássica, que eram transmitidas através dos séculos e através das fronteiras dos países, como por exemplo as Mil e Uma Noites. As mitologias grego-romanas, egípcias, nórdicas
e são entre as coleções de histórias mais populares, mais lidas em um nível mundial. A gente pode ter uma ideia do poder de penetração desse tipo de história fantástico, extraordinário, fantasioso. Para Freud, o pai da psicanálise, os mitos são a expressão do inconsciente coletivo e tem a mesma função que os sonhos têm para um indivíduo. E com isso a gente pode dizer que os mitos são as lições, a cultura de um povo. E assim, durante toda a antiguidade clássica, essas mitologias elas foram sendo transmitidas para as populações e deram origem aos mais diversos tipos de histórias, que séculos depois, sabe como elas ficaram conhecidas, essas histórias? Não faz ideia. Mas é muito simples, eu tenho certeza que você conhece. Conto de fadas. Sim, as mitologias são as histórias que dão origem aos nossos contos de fadas. Isso, como que uma coisa virou outra, a gente vai ver ainda hoje. Espera um momentinho só. Essas lições, essas narrativas que eram passadas oralmente para geração em geração, geralmente eram passadas por meio de canções, por meio de bardos e menestréis, já que naquela época a maior parte da população não sabia ler, era analfabeta, não tinha como acesso à leitura para ler uma história. E durante a Idade Média, também a coisa não mudou, por causa que os livros, embora existissem, sim, existem desde a antiguidade grego-romano até antes, poucos podiam adquiri-los, porque eram copiados à mão e assim eram caríssimos e muito caros. Era um verdadeiro tesouros um livro. E assim, eram pouquíssimos que tinham acesso a eles. E nesse tipo de cenário, as tradições orais, que eram passadas pelos menestréis e trovadores, que eram os poetas cantores que viajavam pela Europa, cantando em tavernas, praças, em feiras, ou na corte dos nobres, que eram através dessas canções que eles cantavam, que eram transmitidos os acontecimentos importantes e as tradições, as histórias tradicionais. E assim surge o que hoje é conhecido por trovadorismo. E esse movimento, dentro do trovadorismo, também teve um movimento que nós conhecemos hoje como as cantigas. E dentro das cantigas nós tínhamos as cantigas de amor, que eram repletas de elementos referentes à mitologia cristã, Deus, igreja, virtude, bem, mal, pecado, e assim sucessivamente, e refletindo assim o poder, a dominação da Igreja Católica tinha sobre as pessoas naquela época e da Europa. Já nas cantigas de amigo, algumas dessas canções, essas cantigas de amigo, muitas vezes eram encontradas algumas citações a deidades menores da mitologia grego-romana e algumas alusões à mitologia nórdica, ou seja, elementos de fantasia. Então, desde o princípio, desde o passado, essa tradição oral popular sempre arraigada, teve lá suas raízes dentro da mitologia. E ainda nesse cenário do trovadorismo, surge o que se é conhecido como canções de gesta, que era um poema longo, narrativo, que celebrava os feitos de heróis do passado, celebrando suas situações, suas conquistas, dos cavaleiros que viajavam pela Europa nas cruzadas e assim sucessivamente. Não sabe exatamente como surgiram essas canções, mas muitos dos heróis dessas canções de gesta eram personagens históricos, pessoas que realmente existiram, que guerreavam contra os mouros e os saracenos, como Carlos Magno, os nobres francos, Rolando e Guilherme de Orange, e junto desses personagens históricos, verídicos, também há personagens fictícios, de fantasia. Por exemplo, o gigante Fagabras, e outros com poderes mágicos como o mago Maugis, o cavalo Bayrarte. Embora muitos desses acontecimentos seja baseado em lendas ou na imaginação do autor, eles sempre tinham algum fundo de mitologia, alguma coisa lá. Embora muitas vezes exagerados esses feitos eram, para dar mais vivacidade à narrativa, exaltar ainda mais o personagem da cantiga. E essas canções gestas, elas evoluíram e deram origem ao que se chama de novelas de cavalaria.
Essas novelas de cavalaria eram narrativas derivadas de poemas épicos, que por serem poemas longos, eram escritos em prosa e não mais em verso. E nessas histórias, os cavaleiros eles enfrentavam monstros, lutavam em batalhas, prendiam reis injustos durante o percurso que eles faziam pela Europa, viajando pela Europa. E nas novelas de cavaleiros, os temas mais recorrentes e mais influentes, que até hoje existem repercussões a respeito dele, são as lendas arturianas. Só para a gente ter uma ideia de quanto antigo isso é, o texto mais antigo sobre Rei Arthur, que se conhece, é de uma autoria anônima, não sabe quem foi que escreveu, mas ele remonta a antes do século XI. Nesse escrito, Arthur, ele é um chefe bretão do norte e herói de lutas locais. Veja bem, lutas locais, ou seja, uma coisa mais bairrista, mais local, regional. Só que pelas cantigas, pelas narrativas, ele tem associação ampliada para toda a Grã-Bretanha. O tema do Graal, que é tão famoso, a busca do Graal, ele aparece pela primeira vez num livro chamado de Perceval Legouis, ou Le Conte do Graal, de Cretin Latois, que viveu entre 1135 e 1190. O Graal aqui é apresentado como um objeto maravilhoso, de origem misteriosa, que foi guardado por um rei mutilado, de um reino estéril. Textos posteriores, eles cristianizaram essa lenda, transformando o Graal num santo cálice da última ceia, onde ele recebe o sangue de Cristo na cruz. Várias das histórias arturianas, elas parecem ter sido inspiradas no Mabinogion, que é uma coletânea de manuscritos em prosa, escritos em galês medieval, e elas são parcialmente baseados em eventos históricos do início da Idade Média. Mas o interessante é que, embora seja do início da Idade Média, século V, VI, por aí, eles podem conter muita mitologia celta e podem conter tradições da Idade do Ferro. Para se ver quão antigo essas histórias podem remontar. E com o fim da Idade Média, nós entramos no que nós conhecemos como Renascimento. E nessa época, por volta de 1590, William Shakespeare ele escreve Sonho de uma Noite de Verão. E ela é ambientada na Grécia Antiga. E não só na Grécia Antiga, como na Grécia Antiga mítica. E nos conta a história de seres élficos, personagens mitológicos que vão desenvolvendo a magia e a realidade em uma só dimensão. Nessa história, Teseu, o grande herói grego, que se apressa a se casar com Hipólita, a rainha das Amazonas. Não existe só uma fonte direta que tenha sido de inspiração para a peça Sonhos de uma Noite de Verão de Shakespeare. Nós podemos encontrar vários elementos relacionados com a mitologia grego-romana e com a literatura clássica, mas alguns anos antes de Shakespeare usar esses elementos de fantasia na sua peça, na Itália, Giovanni Francisco Straparola publicava As Noites Agradáveis, que é considerado o primeiro livro a conter contos de fadas. Isso logo no começo do Renascimento, gente. Muito interessante, não é mesmo? E os contos de fadas, propriamente dito, eles nascem como? Eles nascem a partir de contos populares, contos orais que eram passados com base na tradição folclórica. E eles são a popularização de todas as narrativas que eu estava falando até agora. Todas essas narrativas, todas essas histórias, das canções, das novelas cavaleiras, assim por diante, elas foram popularizadas e deram origem ao que nós hoje conhecemos de contos de fadas. E que se tornam muito populares no Ocidente, já que a maioria das pessoas eram analfabetas. Então um contava para o outro, que contava para o outro, e essas histórias iam se propagando através de gerações. Nessa época também é importante lembrar o seguinte, que a língua oficial, a língua intelectual dominante, era o latim. Só que no âmbito dessa literatura e
estava começando a despontar, para do século XV, dos anos 1600, com a formação das línguas vernáculas, esse cenário mudou e essas histórias começaram a ser passadas através das línguas vernáculas, das línguas comuns. Isso contribuiu muito para que a classe em ascensão, que era a burguesia, percebesse que os contos de fadas estavam um excelente veículo para passar as regras do funcionamento da sociedade para a população. E é nessa época que Charles Perrault ele resolve registrar as histórias que ele ouvia de sua mãe, que por sua vez escutava essas histórias dos salões da corte francesa. Ele publicou um livro em 11 de janeiro de 1697, que é conhecido como Contos da Mamãe Gansa, e reunia diversas histórias. Nesse livro, ele recolheu histórias com origem em tradições orais que até então não haviam sido documentadas. Eram apenas histórias populares, passadas de boca em boca. Ele coletou 8 histórias ao total. Entre elas nós temos a Bela Adormecida, do Bosque, Chapeuzinho Vermelho, O Barba Azul, Gato de Bota, As Fadas, Cinderela, a Gata Polgareira, Henrique, do Topete e O Pequeno Polegar. São as 8 histórias que Perrault publicou em seu livro. Só que mesmo antes de Perrault, algumas mulheres já tinham feito algumas coletâneas dessas narrativas orais, como por exemplo a Madame Marie-Catherine Donneau, que publicou 4 volumes de contos de fadas no ano de 1643. E depois ela publicou mais 6 volumes em 1698. E além de tudo isso, ela foi responsável pela criação do termo contos de fadas. E de acordo com alguns pesquisadores, algumas histórias elas podem ter se originado há milhares de anos atrás. E algumas dessas histórias podem até mesmo remontar à Idade do Bronze, há mais de 6.000 anos atrás. E a palavra em língua portuguesa para fada vem do latim fatum, que significa destino. Isso tem a ver com o fato que se acreditava que as fadas interferiam no destino dos seres humanos, dos homens. E se em português a palavra vem do latim, em inglês o termo fairelle, melhor dizendo, vem do francês fairelle, que significa encantamento, e ela tem sua origem no anglo-saxão antigo elf, que significa elfos. Então, percebendo como está tudo conectado, as origens mitológicas estiveram sempre ali presentes. Porém, mais tarde, em 1812, nós temos os irmãos Jacob Grimm e William Grimm, que apresentam ao total 86 contos coletados da tradição oral na região alemã do Hesse, com o título de Contos de Fadas para o Lar e as Crianças. Um pouco depois, em 1815, eles lançam o segundo volume dessa coleção, onde reuniram mais 70 contos. Somados os 2 volumes dos irmãos Grimm, nós temos um total de 156 contos. Porém, em 1857, foi lançada uma edição definitiva, com um total de 211 contos. Só que tem uma coisa interessante aqui. Os primeiros volumes desses contos, eles não foram considerados adequados para as crianças, tanto pela informação que eles continham, quanto pelo tema, o que causou várias mudanças de edição para edição, tal como a troca da Mãe Malvada da primeira edição da Branca de Neve e João e Maria por uma madrasta, para suavizar, para amenizar o trauma. E foram provavelmente visando também essa adequação que eles removeram também qualquer referência sexual. Porém, em outro aspecto, no que se refere à violência, essa foi aumentada, principalmente no que se refere a punir os vilões das histórias. Amenizar de um lado, aumentar de outro. Entre 1835 e 1872, Hans Christian Andersen ele editou 6 volumes desses contos. Só diferente de Perrault e dos irmãos Grimm,
que coletaram essas histórias, editaram, tirando as partes que eles achavam grotescas ou macabras demais para a sociedade da época, Anderson ele publicou 156 contos, dos quais apenas 12 eram baseados em histórias orais. Os demais foram escritos por ele. Ele foi autor de mais de 100 contos. E entre esses contos que ele publicou, nós temos histórias tais como O Patinho Feio, Soldadinho de Chumbo, A Pequena Sereia, A Roupa Nova do Imperador, entre vários outros. E ele seguia uma estrutura defendida pelos irmãos Grimm nas suas histórias, que as histórias deviam ser permeadas pelos mesmos ideais, definindo os valores de fé, morais da fé cristã. Ele criou elementos que falavam sobre a necessidade de compreender a vida como um caminho tortuoso e ser percorrido com retidão e resiliência. Em vários de seus contos não apresentavam finais felizes, assim, pelo contrário, são considerados muito tristes. Um exemplo disso é a história da Pequena Vendedora de Fósforos. É um exemplo que ilustra bem o estilo de Anderson. E assim nós chegamos ao final da nossa viagem hoje pelo cosmos. Na próxima semana estarei novamente aqui para mais uma viagem através do cosmos, o universo da cultura nerd. Onde nós iremos viajar, dessa vez, até as 1001 noites. E também vamos ver o nascimento da literatura de fantasia moderna, como que se deu isso. E eu lhe peço, meus amigos, se gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar um like, deixe um comentário, se inscreva no canal, isso é muito importante para o engajamento do canal, para o aumento do canal. E sempre temos vídeos aqui como esses, então ajude o canal a crescer, curta, dê um vídeo, compartilhe se gostou, compartilhe com seu amigo, sua amiga que você acha que possa gostar. E nos vemos na próxima semana, meus amigos. Vida longa e próspera.